Uma vez mais, sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui, os que estão em casa, os que podem nos acompanhar. Bom, na verdade, é quando há oportunidade para congregacionalmente, juntos estarmos reunidos, prestando culto ao Deus bendito, ao Deus Altíssimo. A questão da Semana da Pátria, quando no dia 7 de setembro, lá do ano de 1822, o imperador bradou às margens do Ipiranga, independência ou morte, e aí então é o marco da independência do país Brasil. Nunca me esqueço, numa época em que eu estava inserido num grupo de pessoas estudando inglês, com uma americana, e tínhamos aulas terças e quintas na semana. E fui para a aula de terça-feira, era uma tarde, às 16 horas, e tínhamos um texto. E aquele dia era o dia 4 de julho. Vocês sabem qual país comemora a sua independência no dia 4 de julho? Estados Unidos. Eles são bem patriotas. E ela trouxe então uma aula bem familiar, a comemoração que aquecia o coração de milhares de americanos naquele dia. 4 de julho. Até um filme eles fizeram anos atrás, Nascido em 4 de julho, referindo às comemorações da independência dos Estados Unidos. E quando eles escutam o hino nacional, já vi relato de pessoa parando o carro num lugar próprio, adequado, e tomando posição de sentido. Tão patriota que eles são. Traz um desafio para nós aqui também no Brasil. Aliás, quando você entoa o hino da nação, alguns até põem a mão assim no peito, posição de sentido, é o seu país, é a sua nação. Bem-aventurada é a nação, há uma referência ali para Israel, mas também pode ser para o Brasil. Mais alto grau de felicidade para o país cujo Deus é o Senhor. E a misericórdia de Deus tem sido grande nesse país Brasil, trazendo missionários por vários anos para ganhar brasileiros ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Amém? O título da mensagem para hoje à noite é Eu marco o título, hoje está na live marcado o título. Eu falei a semana passada do nosso título. Não sei por que vocês não conseguem familiarizar com o título. Você respondeu? Tem um aqui que respondeu baixinho, eu não ouvi. Para que somos chamados? Vamos à leitura, porque mal começaremos a ler e a própria Bíblia nos dará a resposta. No texto da palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, dos versos 13 ao verso 18. Gálatas 5, 13 a 18. Nós estamos hoje com uma trégua, uma folga no Salmo 23. De vez em quando vai acontecer isso. Nós tiramos uma trégua no Salmo 23, que volta semana que vem. A nossa série de estudos do Salmo 23. Nosso quadro de imagem hoje está diferente. Você está estranhando alguma coisa? Você de longe que está nos acompanhando. Estamos passando por reforma. Então lá em Gálatas capítulo 5. O escritor da carta a um grupo de várias igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo,
teve uma imensa urgência em escrever esta carta, porque nessas igrejas da galáxia, da região da galáxia, várias igrejas, os gentios vieram ao conhecimento da obra salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. E havia também naquelas igrejas judeus que estavam impondo aos gentios uma volta à prática da lei como se fora necessário para a salvação. Paulo imediatamente toma conhecimento disto e escreve a carta aos Gálatas. E ele faz uma apresentação muito solene dele, do chamado dele, a obra conferida por Deus a ele como ministro do Evangelho aos gentios, e não quer de forma alguma que nenhum convertido gentio seja escravizado com práticas, rituais da lei, que nada tem agora a ver com quem está em Cristo. E ele escreve a carta. E aqui nós temos no verso 13, ele dizendo assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Legal, não é? Ser chamado à liberdade. Como é que é essa liberdade? Posso fazer o que bem me vier à mente, ao pensamento? Opa, sou livre, posso fazer o que eu quero. Paulo diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, porque deixaria de ser liberdade para ser licenciosidade, libertinagem. Não é isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade ou amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: quer guardar a lei? Olha o que ele diz aí: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a missão mais difícil de exercitarmos, cumprimento para a mesma. Olha o que ele diz no verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Verso 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Daqui a pouquinho você vai perceber comigo um grande segredo apresentado pelo apóstolo Paulo como ingrediente muito importante no campo da nossa liberdade. Do verso 16, o verso 17: por que andar em espírito? Porque a carne, ou seja, natureza pecaminosa, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, você aqui, você acolá, e vamos falar com o Senhor nessa noite. Nosso Deus e Pai celestial, numa semana em que o nosso país comemorou a sua independência, nós sabemos que o Brasil precisa conhecer aquele que verdadeiramente traz para as nossas vidas o que de fato é liberdade. Ó Deus, o Senhor é quem nos criou e com um propósito. O Senhor conhece cada um de nós,
a dureza do nosso coração. O Senhor trata conosco com misericórdia e graça. O Senhor para conosco tem demonstrado um amor incondicional. E nós oramos por este tempo da palavra nos nossos corações hoje à noite. Nos ensine, ó Deus, trabalhe o nosso entendimento, nos dê a compreensão que precisamos. Fala conosco, ó Deus, com os que aqui se encontram reunidos e aqueles que, por razões várias, não podem estar entre nós, estão impedidos. Alguns porque estão numa outra cidade e outros porque não tiveram o privilégio de chegar para a reunião hoje à noite. Usa a mensagem, o pregador, fala conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Era o dia 8 de setembro de 1991. O Felipe estava prestes a nascer, lá estava eu. Semelhante ao nosso tempo hoje à noite, pregando uma mensagem intitulada: Para que somos chamados? Para que somos chamados? Quando lemos o texto de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo, na epístola escrevendo, já traz de imediato a nossa compreensão, a resposta para a nossa indagação do nosso título, indagação com a qual intitulamos a mensagem: Para que somos chamados? Leu atentamente Gálatas 5,13? Para que, portanto, como filhos do Deus bendito, através da obra redentora de Cristo Jesus, para que somos chamados? Pode dar um grito aí. Para a liberdade. O Espírito do nosso Deus leva-nos à compreensão da liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Paulo muito bem apresenta isso para nós. Quando você veio ao conhecimento da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, conhecendo-o como seu único e todo suficiente Salvador, a obra redentora, a obra salvadora de Cristo Jesus é para levar pessoas à liberdade. Amém? Você nunca parou para perguntar para você mesmo onde nasce a liberdade? Onde nasce a liberdade? Será que a liberdade nasce no bairro chamado Liberdade? Não, evidente não, que não. Onde nasce a liberdade? Um servo de Deus disse que a liberdade do cristianismo, ela é severa, ela nasce da verdade, cresce no dever e vive na perfeição. Percebeu de onde nasce a liberdade? Vai falar que você nunca leu algo tão familiar a isso no ministério público do Senhor Jesus, com aqueles judeus de corações duros, escravizados pelo pecado,
carecendo da libertação. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Vamos mais longe um pouquinho? A verdade é personificada. O que você lê lá em João 14:6? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Percebe? A verdade é personificada. O Senhor Jesus é a verdade, de onde procede a verdadeira situação de alguém encontrar liberdade. Deus criou o homem livre e ao mesmo tempo responsável. Livre para administrar, responsável para prestar contas ao Senhor. E o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo diz no tocante à esperança que envolve liberdade. A própria, lá em Romanos 8:21, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós entendemos que quando uma pessoa nasce de novo, um novo nascimento, um nascimento espiritual, quando tal pessoa reconhece a sua situação, a sua condição, porque na verdade o novo nascimento, o conhecimento de Cristo como Salvador, traz em si libertação. Sem Cristo as pessoas são escravas do pecado. Tem gente que fala assim: eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, mas na verdade, tal pessoa é escrava do pecado. Ou somos servos do pecado, a palavra servo é escravo, ou somos servos da justiça. Quer uma compreensão mais acessível sobre isso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, a partir do verso 16. Romanos 6, a partir do verso 16. Romanos capítulo 6, a partir do verso... Opa, estou no texto errado aqui. Achei que era o 6 de Romanos, era o 6 de 1 Coríntios. 6 de Romanos está aqui, a partir do verso 16. Romanos 6, 16. Paulo começa a epístola no capítulo 6 com um pensamento muito importante, mas ao mesmo tempo ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, no capítulo 6, quando ele começa o capítulo, ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E no verso 16, olha a consideração que ele coloca no verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele coloca para os crentes lá de Roma: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina, o corpo de ensino,
que fostes entregues. Verso 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E no verso 22: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você foi liberto do poder do pecado para viver agora uma vida de separação para Deus, enquanto você está a caminho da eternidade com o Senhor. Hoje, agora, já estamos a caminho da eternidade, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não sei você, não sei exatamente o momento que Cristo vai voltar, mas a finalidade da volta dele para os justos envolve de imediato a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos. E vai ter muita gente do povo de Deus vivo quando Jesus vier, amém? Inclusive, por enquanto, nós estamos na fila. Nós, os que ficarmos vivos, diz o apóstolo Paulo, para a vinda do Senhor, vai ter gente viva. E ele vem para transformar os vivos. E nós agora fomos libertos da escravidão, da sujeição ao poder do pecado. Entenda, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Ainda estamos neste, a Bíblia chama de tabernáculo, neste corpo. Quando então a pessoa nasce de novo, ela fica liberta da escravidão do pecado. Há muita gente agora que é escrava do pecado. O pecado é um cruel senhor, escraviza. Haja visto que você lê, quando lê Romanos 6:23, o salário do pecado é não apenas a morte física, mas também a morte eterna. Por que as pessoas morrem? Porque Deus disse a Adão que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E aí então, quando Adão e Eva tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, instantaneamente, absolutamente, naquele exato momento, experimentaram a morte espiritual e mais tarde a morte física. Morte é inimiga, é triste, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, na volta dele, propósito magnífico, vai ressuscitar, vai subir para estar com o Senhor. E nós ali, nós estivermos vivos, eu sou candidato ao amém? Vamos ou não vamos? Vamos ficar animados, irmãos. Vai ter gente viva, de repente somos nós. Isso significa que está mais próximo à volta dele do que qualquer possibilidade anterior. Está bem próxima. Pessoa liberta do poder do pecado, do jugo da lei, e tal pessoa alcança a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Deus quer que os seus filhos sejam pessoas livres, livres da pressão, da maldição da lei,
livres da culpa, filhos e filhas do Deus bendito, livres do Deus vivo. Mas essa liberdade tem um perigo que temos que levantar em consideração. Tem um perigo. Há um abuso dessa liberdade. Essa liberdade em Cristo Jesus pode ser muito mal utilizada. Veja aí o verso 13. Somos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Alguém colocou muito bem o seguinte: o que eu devo fazer com a liberdade que eu tenho? Posso usá-la da maneira que bem entendo? Não. A liberdade que você tem deve estar apresentada, colocada diante do Senhor. A liberdade que nós temos, para a qual Deus nos chamou, é uma liberdade que deve estar debaixo da direção e obra do Espírito Santo. Porque se ficar à sua disposição, vai ser um agir da carne, vai dar ocasião à carne, vai ser de liberdade a licenciosidade, a libertinagem. Nós não sabemos como nos conduzirmos com essa liberdade a qual fomos chamados. Nós não temos controle para lidarmos com essa liberdade. E vamos ter problemas. Essa liberdade, ela não vem pelo poder, mas pela submissão. Não vem pelo controle, mas pela rendição. Não vem de posses, mas de mãos vazias. E a liberdade do cristão não é o direito de fazer o que quer, e sim de fazer o que Deus quer. Esse é um fato muito importante na vida cristã. Já parou para analisar o que Deus quer de você? Fez uma observação? Porque todos nós, sem exceção, somos pertinazes adversários do Espírito Santo. Olha o que o texto de Gálatas coloca aí. A carne faz o quê? Milita, combate contra o Espírito. De repente, o seu desejo carnal é tal. E aí vem a palavra de Deus no agir do Espírito: faça isto. E começa a haver um duelo. Vou ou não vou? Venho ou não venho? Faço ou não faço? Qual que vai ter prevalência? O que for mais forte na sua vida. Se você andar em espírito, você vai atender a obra do Espírito na sua vida. Se você andar na carne, você vai atender as obras da carne. Olha lá o texto de Gálatas capítulo 5, deixa eu voltar lá na minha Bíblia aqui. A partir do verso 16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se tem algo em abundância na terra, é esse agir do Espírito Santo. Já percebeu quando a pessoa aceita Cristo como seu único e todo suficiente Salvador? O corpo, o meu corpo, o seu corpo, é o que do Espírito Santo? Morada, templo, habitação. Está lá de enfeite? Você pode fazer duas coisas com o Espírito:
ele não vai sair, a habitação dele é permanente. Até porque ele é o selo de garantia da possessão da redenção no dia de Cristo. Tem o Espírito, é salvo. O Espírito Santo tem habitação permanente nessa vinda dele, quando ele veio para habitar no corpo dos redimidos, dos salvos. Habitação permanente. E nós podemos e devemos buscar o agir do Espírito. A carne, verso 17, cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. São opostos entre si. Na vida, na nossa vida, ou vai dominar o Espírito, ou vai dominar a carne. Ou você vai ser um crente carnal, ou você vai ser um crente espiritual. Por que é que na vida de alguns filhos de Deus costuma acontecer uma demora de uma tomada de posse do Espírito Santo? Por que isso demora a acontecer? É pela mesmíssima razão que muitos povos têm dificuldades de governo, porque não tem um partido que disponha da maioria. Na vida de muitos filhos de Deus, nunca acontece uma clara tomada de poder do Espírito Santo, porque no coração de tantos nunca acontece uma decisão da maioria pelo Espírito de Deus. Essa é a razão de altos e baixos, divisão interior que temos. Diferentes poderes entram em ação. Primeiro deles, famosíssimo, lutamos contra ele, que entra em ação para atrapalhar o agir do Espírito, para impedir que o Espírito Santo domine na sua vida. Até porque ele não é a força, ele quer governar. Orgulho, nosso orgulho. Todos nós temos problemas com orgulho, todos. Tem até aquela pessoa que fala assim: eu tenho orgulho de ser assim, assim. Todos nós. Somos orgulhosos. O que a Bíblia fala que Deus faz? Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, dá graça aos humildes. E quando o nosso orgulho está sobressaindo, nós estamos dando ocasião à carne, não estamos usufruindo da liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Estamos sendo escravizados pela nossa natureza carnal, e o orgulho ali, escravizando-nos. Tem outra coisa também, inveja. Inveja tem os seus malefícios. Escraviza você. Você não usufrui da liberdade para a qual você foi chamado. Você acha que está fazendo o que você quer, você está sendo escravizado. Teimosia. E outras obscuras paixões tentam sempre novamente tomar o controle das nossas vidas. E o Espírito não domina a força, ele quer governar. Se nós duvidamos, perdemos a ação dele, não é a ação do Espírito. E se o Espírito não pode governar no coração do Filho de Deus, isso tem por consequência um conflito exterior e interior. É por isso que você lê lá no verso 15: filhos de Deus espirituais e carnais não combinam.
E um dia tem que acontecer uma separação. Olha o que Paulo diz lá: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Estava acontecendo isso lá na igreja. Os conflitos. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Os crentes espirituais, compromissados com essa liberdade que foi chamado, de uma vida com propósito de usufruir, de ter os benefícios de Deus, a bênção de Deus. Toda empresa tem lá os seus funcionários, os bons e os maus funcionários. Eu me lembro quando nós íamos para os acampamentos, e aí eles tinham aquelas avaliações. Tá, um bom acampante, como que era avaliado um bom acampante? Não avaliava apenas o comportamento do indivíduo. Tem gente que é quietinha, bonitinha, né? Não dá trabalho para ninguém. O bom acampante, o time está jogando, é aquele que estava torcendo, vibrando, acompanhando. Na hora dos afazeres, ele está lá arrumando o seu quarto, com a equipe da cozinha, do pessoal ali, ativo, envolvido. Aquele que foi chamado à liberdade, ele tem compromisso com a verdade. De onde nasce, procede a liberdade. Por algum tempo, Davi ficou impedido de ir na casa de Deus. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo chama o que nós chamamos de igreja, ele chama casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Essa casa aqui não é a sua casa, não é a minha casa. Nós aqui estamos na casa de... Já pensou sobre isso? Não é a sua casa, não é a minha casa, mas é a casa de Deus. E Davi, impedido de ir à casa de Deus, houve esse impedimento. Uma hora estava fugindo de Saul, foi para a caverna de Adulão. Uma outra ocasião, fugindo do seu filho. Imagine você, perseguido pelo filho, atentando contra o próprio pai. Mas houve um momento na vida de Davi que a alegria floresceu de uma maneira impressionante. Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Alcançamos a liberdade, a provisão, a condição. O ano passado, nessa época, onde é que nós estávamos? Refugiados nos nossos lares, todos, inclusive eu, pregando a palavra do meu escritório, lá em casa. Depois viemos para as lives aqui na igreja, e Deus, no momento estávamos impedidos, mas tal situação já passou. Agora Deus tem uma convocação do propósito, do intento do Espírito. Já imaginou a alegria do salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos
a casa do Senhor. Você tem alegria em estar na igreja? Ou, porventura, é um peso para você? É algo que incomoda? A minha esposa, que teve a sua senhora mãe, que trabalhava com um objetivo específico, pagar a passagem de ônibus para levar os filhos ao culto, à igreja. Aquilo marcou para ela. E na minha adolescência, Deus providencialmente teve um acontecimento que marcaria para sempre o meu compromisso em participar, em estar na casa do Senhor. Eu conheci um servo do Senhor, que quando teve a sua primeira ausência no culto, é porque Deus já tinha levado-o para o hospital, e do hospital ele estaria indo para a eternidade. Mas quando, naquela manhã de outubro de 1983, o irmão e a irmã faltaram, não pode, alguma coisa muito séria aconteceu, algo aconteceu com eles, ao ponto da liderança enviar alguém à residência deles. Pode imaginar algo assim? Uma pessoa que ausenta do culto, quando não era algo tão rotineiro, natural, ao ponto de todos ficarem preocupados. Alguma coisa muito séria aconteceu. E tinha acontecido. Aquele irmão tinha, eu não sei se é derrame, eu acho que era derrame, um acidente vascular que ocorreu. Ele ficou alguns dias hospitalizado, depois partiu para a eternidade. Já era um irmão idoso. Lembro perfeitamente dos seus cabelos grisalhos. E ele deixou para mim um legado. Só falte quando a urgência, a necessidade for da mais profunda consideração. Esses dias eu fui ao médico, estava trabalhando, estava sentindo bem, falei, eu acho que de repente eu posso estar com Covid. E fui ao médico. Fiz os exames, negativo, passei pelo médico. Eu precisava, para aquele resto de expediente, que eu estava me ausentando do trabalho, de um atestado. O médico deu para 2 dias. Mas eu precisava de um, para cobrir a metade. Outro dia eu estava bem, falei, vamos trabalhar. Levei o atestado, entreguei no local indicado, e a pessoa disse, você está trabalhando hoje? Estou. Então é só para ontem? Isso, só para ontem. Não precisava no outro dia, mas só um dia. Por quê? Porque a liberdade nasce da verdade. Ela procede da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos chamados à liberdade, não useis para dar ocasião à carne. E vi um testemunho de um ímpio que impressionou meu coração. Um homem que busca pela verdade. Perder uma soma enorme, não perdeu, ele estava assumindo o compromisso que era certo, mas fazendo a coisa certa. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, aí realmente a nossa vida não é um peso. Quando Ele pode nos governar, não existe obrigação nem canseira no discipulado de Jesus. Vai existir o quê? Uma bem-aventurança maravilhosa, um grau de felicidade maravilhoso. Se nos governa o Espírito, também nos governa o Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quer um povo livre? Povo governado, dirigido pelo Espírito do Senhor. E um homem e uma mulher governados, dirigidos pelo Espírito do Senhor, tem a maravilhosa liberdade de ir até o trono de Deus. Você não gosta de orar? Você não gosta de ir ao trono de Deus? E aí nós vamos ter uma indicação até que ponto o Espírito de Deus realmente domina em nós. Porque a nossa oração pode ser carnal. Aliás, nós não sabemos orar como é conveniente. Precisamos do domínio do Espírito de Deus em nós, porque é esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito que examina os corações, qual é a intenção de Deus no nosso coração. Ele ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos orar como nos é conveniente, e o Espírito ajuda a nossa fraqueza, diz a Bíblia, com gemidos, em Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aí nós temos então a nossa vida de oração diante do trono de Deus. Essa vida de oração vai ter força, ela vai atingir na autoridade, na medida em que o Espírito de Deus nos domina. Agora presta atenção, há um espírito de medo que nos arrasta para baixo, e há um espírito de liberdade através do sangue de Jesus que nos eleva e conduz à presença de Deus. E Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então existe a lei do pecado e da morte nos meus membros, o mau eu, que sempre me arrasta para baixo, e a lei do Espírito que vivifica em Cristo Jesus, que dá vida. Qual lei é mais forte? Qual lei é mais forte? Repito, isso depende a quem entregamos o domínio, a quem damos voluntariamente o governo. Desse modo, não é o esforço que é decisivo, mas quem está governando a sua vida? A quem você está dando o poder da sua vida? Uma oração sem o domínio do Espírito Santo em nossa vida, o que vai acontecer com essa oração? Ela vai ficar paralisada, não tem força, ela é egocêntrica. Tal oração não pode romper o eu, por isso o eu continua sentado no trono. Mas quando o Espírito de Deus domina, podemos orar sacerdotalmente. Então vamos ter condições de enfrentar o inimigo de maneira real e chegar diante do Pai como filhos e filhas de Deus. Vamos esquecer o nosso eu e vamos fazer aquilo que Judas diz na sua epístola. Sabe o que Judas diz na sua epístola? Oramos no Espírito Santo. Talvez eu e você temos ficado paralisados. De quem é o objetivo que ficamos paralisados? De quem é o objetivo que você não compreenda a palavra de Deus? De quem é o objetivo de que Deus não fale com você? De quem é o objetivo de que tenhamos uma igreja morna, que nem é fria nem é quente? Do diabo. Esse é o objetivo do diabo. E precisamos experimentar novamente o poder da oração. Alguém falou para nós aqui, interessante, choveu, onde é que choveu? Ribeirão Preto, qual outro lugar? São Joaquim da Barra choveu, Ribeirão Preto choveu. Eu falei, eles estão orando,
e carregando o guarda-chuva ou a sombrinha, será que nós também não temos falhado em orarmos no Espírito como eles estão orando? Não é apenas orarmos, mas orarmos no Espírito e pegarmos o guarda-chuva e pegarmos. Tem aqueles momentos que o céu parece pregar uma peça em nós, não é assim? Você olha e fala, vai chover daqui 5 minutos. E parece que as nuvens batem em retirada e vão para outro lugar. Podemos orar. E se orarmos no Espírito, Deus é o Pai das águas. Operando eu, quem impedirá, ele diz. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Ele é capaz de abrir as janelas dos céus. Tem muita água, amados. Nosso Deus não está limitado a nada. Nós é que estamos limitados. Pode derramar água em abundância, chuvas caindo em abundância. Eu tinha um costume lá em casa de molhar as plantas. Que planta? Algumas que temos lá, as medicinais e frutíferas. Eu molhava só o pezinho da planta. Agora eu estou tendo mais misericórdia da plantinha, estou molhando os galinhos, os galhos, porque a chuva molha por completo, não é assim? É de cima a baixo, e a aguinha gelada, fria. Por isso que depois de uma chuva você tem que tomar banho, né? Você toma uma chuva, molha o teu corpo, a água é gelada. Nós tínhamos umas capas que a gente usava para andar de moto na chuva. É muito gostoso andar de moto na chuva, só que a água é fria, embora não nos molhe, mas você sente a temperatura da água batendo na capa de plástico, e aí atinge a pele, a impressão que você tem que estar molhado. Você tira aí, mas é porque a água é gelada, é gelo. O interessante é que nesse agir do Espírito, nessa obra da liberdade do Senhor, nós vamos entregar a nossa liberdade ao controle do Espírito, e orando no Espírito vamos chegar ao trono de Deus de maneira a sermos atendidos. E Jeremias 33:3 diz, invoca-me e te responderei. Deus tem prazer em responder. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e que não sabes. Já imaginou? Coisas escondidas, secretas do Senhor Deus para nossas vidas, que ainda não tivemos uma clara compreensão, entendimento, e que não sabíamos, chegando até nós, a compreensão, porque estamos invocando o Senhor. Deus não brinca de pique, esconde, Ele se revela. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, que sacia a nossa fome espiritual. Você já começou a orar por algo bem concreto, definido, orando no Espírito Santo? Não é orando para o Espírito Santo, mas é orando no agir do Espírito Santo. A oração é a Deus. Você ora, você fala com Deus, no nome de Jesus, e no agir, na ação do Espírito Santo, nos ajudando ali com gemidos inexprimíveis. E de repente algo da qual você não tinha noção vai estar acontecendo. Orávamos algum tempo muito forte por reavivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque orou assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Precisamos de mais pessoas compromissadas. Precisamos ser um corpo local da Igreja de Cristo forte, de pessoas livres para o agir de Deus, livres no seu compromisso com o Senhor. Toda hora foge aqui.
Alguém disse assim, nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Jesus expressou nessas palavras: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Um dos textos mais, pelo menos para mim, no sentido de liberdade, marcante, é daquele homem endemoniado de Gandara. Aquele homem foi liberto, amados. Aquele homem estava numa escravidão de poder de pecado a ação maligna. E toda uma cidade presenciou o ocorrido. E tinha uma solicitação muito séria para o homem que libertara aquele demoniado. Por favor, o mais rápido possível, saia deste lugar, vá embora, não te queremos aqui. E o que havia experimentado a libertação, ao contrário da cidade, já que a cidade mandou Jesus embora, ele queria ir com Jesus. O doido, que anteriormente era doido, maluco, sabe o que Jesus falou para ele? Não, você não vai vir comigo, não. Não vou te levar. Você agora é meu missionário aqui nessa cidade. Eu vou, mas deixo um missionário. E Jesus deixou um missionário em Gandara. Vai e conta para os seus como Deus teve misericórdia daquele homem. Ele foi, mas ele deixou o missionário. E alguém, olhando para esse texto, disse o seguinte: como que alguém pode escolher uma vida de escravidão à embriaguez e não à liberdade? Como que alguém pode escolher uma igreja, como a igreja pode escolher ficar na mornidão do que ser reavivada? Como pode isso acontecer? Como pôde aquela cidade escolher, ter a escolha que fez? E a resposta é: medo. Mas medo do quê? Da mudança. Medo da mudança. Por quê? Porque mudança dá trabalho, requer muito esforço, e nós não queremos mudança. Preferimos o nosso comodismo. Eu, quando vim para essa igreja para pastorear há 14 anos atrás, quantos cultos vocês tinham por semana? Era para estar até hoje, 1. Alguns estão até hoje com 1. Mas nós nos ligamos ao céu com 3. Mudança. Não queremos mudança. Não queremos mexer no nosso comodismo. Não estou falando de você, estou falando de mim também. Eu tenho um pavor com mudança. Mas mudança é necessário. Coloquemos-nos em pé. O ser humano está sujeito à mudança. Você lembra quando você era criança?
O tempo passou, você cresceu, você mudou. Parece uma outra pessoa. Felipe agora é um jovem, vai mudar. Um dia ele vai ser um idoso, vai aparecer outra pessoa. Cadê o Felipe? Mudou, agora é outro Felipe. Um dia ele vai ficar bem idoso, bem idoso. Parece outra pessoa. Eu vejo alguns idosos aí que eu falo, nossa, parece outra pessoa. Como mudou, como está diferente. Vamos orar. Eu não sei você, mas eu gosto da palavra desafiar o meu coração. Eu quero experimentar a liberdade para a qual eu fui chamado. Para que somos chamados? Para a liberdade. E verdadeiramente seremos livres, se a nossa liberdade for uma liberdade debaixo do domínio, debaixo do governo do Espírito Santo. Do contrário disso é escravidão. Você não é livre, você é escravo. Você é escravo da carne. Você é escravo do eu. A natureza pecaminosa. Há uma escolha a ser feita. A quem você vai dar o governo, a direção da sua vida? Há uma militância, há um combate entre o espírito e a nossa natureza carnal. A quem nós sujeitarmos, terá a vitória. Vamos orar. Ó Deus bendito, fomos chamados, estando em Cristo Jesus, conhecendo-o como nosso único e todo suficiente Salvador, fomos chamados à liberdade. Mas Paulo diz para não usarmos da liberdade dando ocasião à carne, mas devemos servir uns aos outros em amor, porque assim estaremos cumprindo a lei, que se resume numa só palavra: amarás o nosso próximo como a nós mesmos. Eu sei que há conflitos na vida cristã, Paulo menciona isso, morder e devorar, pode acontecer também em pensamentos. Ó Deus bendito e eterno, eu creio no teu poder sobre nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem planos para essa pequena igreja, para que ela venha avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Deus, nos conceda uma igreja se fortalecendo no Senhor e na força do poder do Senhor. Nos conceda, ó Deus, uma igreja com compromisso com o Senhor. Uma igreja que vai fazer diferença nesse bairro, nessa cidade, para a glória e honra do nome do Senhor. Ao Pai bendito, começando por mim, que tenho a missão de entregar a palavra do Senhor. Que sempre, ó Deus, os amados, após o término do culto, saiam alimentados da palavra do Senhor, desafiados a um compromisso novo com o Senhor, a uma entrega diária das suas vidas ao Senhor, fortalecidos pela fé, ó Deus, crendo ainda mais que o Senhor é poderoso para agir em nós, muito além daquilo que imaginamos ou pensamos, segundo o poder do Senhor. Abençoa, ó Deus, a semana que já começou, traga ao Pai o livramento do Senhor para nossas vidas, visita os nossos lares, que em nossas casas possamos ter íntima comunhão com o Senhor, e na casa do Senhor, que é a coluna e firmeza da verdade, a casa do Deus vivo, dê sempre, ó Deus, uma vibrante empolgação no nosso coração, com aquela alegria do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que jamais seja um peso, uma mera obrigação, mas uma alegria. Alegra-nos, ó Deus, por isso, e nós oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.